Dando sequência à nossa programação, teremos agora o segundo painel, intitulado Sindicatos. Haverá amanhã? Para compor a nossa mesa, convidamos o Dr. Luiz Carlos Amorim Robortella, Dr. Ricardo Antunes, e para presidir o painel, Sua Excelência, o ouvidor do TRT da 15ª Região, desembargador Francisco Alberto da Mota Peixoto Giordani, que assume a palavra. Boa tarde a todos. Nós vamos dar o início ao nosso painel, intitulado Sindicatos. Haverá amanhã? Aqui, como os senhores congressistas já podem ter percebido, nós estamos aqui nesse congresso, nós estamos procurando saber qual vai ser o lugar e qual vai ser a vida das pessoas, né? Tanto na época em que nós estamos vivendo, como nessa época que se descortina em nosso horizonte. E queremos saber, nesse painel especificamente, no que os sindicatos podem contribuir positivamente para isso, para o lugar e para a vida melhor das pessoas. Se é, e essa é a nossa questão aqui, se é que vai continuar a haver espaço para os sindicatos doravante. Para abordar um tema como esse, nós temos aqui a honra e a alegria de recebermos o professor Luiz Carlos Amorim Robortella, um conceituadíssimo advogado. O currículo dele é extenso e eu, pela liberdade para a gente poder ter mais tempo para ouvi-lo, eu só vou dar uma pincelada. Fez parte, né, atuou no escritório Mesquita Barros e Magano, dois nomes maiores do nosso direito, e é do sócio fundador do escritório Robortella Advogados, tem inúmeros cursos de extensão cultural, é doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com a tese As Transformações do Direito do Trabalho. Inúmeras pessoas de diversas faculdades, universidades, puderam ter o prazer e a satisfação de tê-lo como professor. Eu não vou enumerar todas as faculdades, vou me ater apenas à Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, que foi aonde eu tive o prazer de ser aluno dele. Então, como aluno, aliás, já fiz isso algumas vezes, responsabilizo-o, né, por eu estar aqui. Responsabilizo-o por eu ter me encaminhado para o direito do trabalho. Tal foi a sedução que ele fez para os alunos na época, meus colegas, vários estão na área do direito do trabalho, quando a gente estava na faculdade. E foram outras nomes e muito respeitáveis universidades, faculdades que ele esteve também. Participou de inúmeros congressos, seminários internacionais, simpósios, tudo. Então, é uma pessoa altamente qualificada para dar a sua visão sobre o tema que nós vamos abordar agora. Do outro lado, nós temos o professor Ricardo Antunes, quem, quando quer abordar com profundidade as questões do mundo do trabalho, não vai procurar se informar, se esclarecer, se instruir com os livros do professor Ricardo Antunes, professor titular de Sociologia do Trabalho da Unicamp, autor de vários livros, como eu disse, conhecidíssimo por todos e que todos consultam. Eu vou citar um aqui, tem muito a ver com o tema nosso, né? O Privilégio da Servidão, o Novo Proletariado de Serviços na Era Digital. E como esse, tem vários outros de renome. O professor também coordena as coleções Mundo do Trabalho, pela editora Boitempo, e Trabalho e Emancipação, da editora Expressão Popular. Foi professor visitante tanto em Veneza como na Inglaterra, e também o professor Antunes altamente capacitado, qualificado
para abordar o tema que nós vamos enfrentar aqui. Eu estou tão ansioso como todos os presentes para ouvi-los, e até fico me censurando arduamente pelos minutos que eu tomei aqui nessa apresentação, em detrimento de já estar ouvindo-os. Então, por conta disso, passo a palavra de imediato para o meu professor de sempre, professor Luiz Carlos Amorim Robortella. Por favor, professor. Eu quero primeiro agradecer o convite que me foi formulado para participar deste glorioso 19º Congresso Nacional, que é patrocinado pela Escola Judicial, pelo Tribunal da 15ª Região. Cumprimentar o meu querido ex-aluno. Eu falo isso com muito orgulho também, porque nem todos tiveram uma carreira tão brilhante quanto o nosso desembargador Francisco Giordani. Queria cumprimentar também o meu ilustre parceiro desta tarde, professor Antunes, Ricardo Antunes, cumprimentar a todos os presentes, público qualificado, e cumprimentar os professores estrangeiros que estão aqui, meus ilustríssimos, queridíssimos amigos, professora Tereza, que nos ofereceu hoje uma exposição absolutamente inesquecível, professor João Leal Amado, que fará o mesmo amanhã, certamente, eu já o conheço, e também cumprimentar os senhores desembargadores que estão aqui me honrando com a sua presença, os meus confrades, membros da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, Tereza, Sérgio Pinto Martins, e acho que não esqueci nenhum nome. Não esqueci não. São os dois que estão aqui presentes. E dizer que é uma alegria poder vir a Campinas, nesse cenário maravilhoso, falar sobre um assunto meio, digamos assim, uma tentativa, um exercício, né, profético, tentar encaminhar uma discussão sobre os caminhos que os sindicatos irão percorrer. Eu diria, primeiramente, que a afirmação da liberdade sindical, com os sindicatos independentes, é uma fórmula para reduzir o intervencionismo do Estado. A experiência comprova que faz bem para a governabilidade, a participação dos grupos organizados na regulação do mercado de trabalho. Essa participação na formulação da política social talvez possa instaurar ou aperfeiçoar um tipo de neocorporativismo, que não se confunde, evidentemente, com o corporativismo fascista, que misturava artificialmente o coletivo e o privado. Eu digo isso porque, diante do enfraquecimento do Estado na ordem mundial, na nova ordem mundial, talvez esse seja um dos papéis que o sindicato vai assumir. A gestão compartilhada das relações de trabalho para a proteção dos direitos fundamentais, dos direitos humanos no trabalho. Tarefa difícil, claro, e mais ainda porque nós estamos enfrentando 4 grandes crises. Nós temos a crise do Estado, a crise da economia, a crise do modelo de produção e a crise do próprio sindicalismo. Os sindicatos pareciam ter um futuro risonho no após-guerra, quando eles foram um instrumento de democratização, especialmente na Europa, e de racionalização das relações industriais. Agora, passados aqueles 30 anos gloriosos, como se diz, quando foi chegando aos anos 70, final dos anos 70, a crise do petróleo trouxe problemas terríveis sociais,
políticos, econômicos, etc. A partir daí começam sérias violações aos direitos humanos. Curiosamente, depois de uma Segunda Guerra Mundial, que na verdade, provocou o genocídio legal, uma Segunda Guerra que pisoteou os direitos humanos, que inclusive fez a Europa criar uma carta, a Carta Europeia dos Direitos do Homem. Alguns anos depois, nós vemos a crise provocando novas violações dos direitos humanos. Começa a surgir maior desemprego, precarização, mercado informal, a crise do sistema de seguridade social, cargas tributárias elevadas. Esses fenômenos somaram-se ao quê? Ao advento das novas tecnologias, com a revolução tecnológica, e o advento de uma novidade, que é o trabalho feminino. As mulheres passaram a ingressar no mercado de trabalho. Então, nós tivemos, nesse momento, o que aconteceu? As correntes ideológicas se moveram em sentidos diversos. O pensamento neoliberal propôs o quê? Menor intervenção do Estado nas relações de trabalho. E a esquerda passou a exigir uma economia social de mercado com sustentabilidade ambiental. Eu gostaria de fazer uma afirmação aqui. Tem havido reformas na Europa neoliberais. Aconteceu na Espanha, em Portugal, cujo professor João Leão Amado é um crítico, inclusive, veemente de certas disposições. Agora, essas reformas neoliberais certamente estão contribuindo para aumentar o nível médio de emprego nos países mais ricos. Os países mais desenvolvidos estão apresentando índices, na média, um aumento do nível de emprego, embora haja desigualdades entre os países desenvolvidos. Por exemplo, o Reino Unido, a Alemanha, tem baixo desemprego, enquanto que a Itália, Espanha, Grécia apresentam um alto desemprego. Ou seja, mas, na média, houve um aumento de ocupações. E como se pode pensar nisso quando houve uma desindustrialização acelerada, na medida em que os serviços começaram a ocupar um espaço maior no mercado? Parece que os países adotaram a educação, a formação profissional, como ferramentas para aumentar a produtividade, que, juntamente com as novas tecnologias, aceleraram a geração de empregos no setor de serviços, conforme nós vimos aqui hoje nas exposições que nos antecederam, especialmente na área de TI, informação, comunicação, etc. Agora, esse panorama não é o mesmo que nós encontramos no Brasil. As últimas informações dão conta de que no Brasil a taxa de desocupação é de 12,7%. E nós temos uma diminuição, comparando-se com o último trimestre de 2018, e também o aumento de pessoas subocupadas, com poucas horas de trabalho, tempo parcial, e também pessoas desalentadas. São os desocupados em grande número. Aliás, a gente poderia dizer que no Brasil nós temos assim o que se chama de desempregados estáveis, porque as pessoas não conseguem se inserir no mercado. E tem também os inempregáveis, que são aqueles que não têm formação, não têm qualificação e que não conseguem se incluir no sistema produtivo. Então, essa situação brasileira, que é atípica, ela é de uma gravidade que não se encontra, a não ser no Caribe, uma ilha ou outra do Caribe, nós temos níveis de desocupação tão elevados como no Brasil. Então, o que acontece? O que me parece é que essa participação dos estados, dos sindicatos, junto com o Estado e com o capital, para a formação de uma política, de uma gestão do mercado de trabalho, parece ser um caminho
a ser perseguido, na medida em que, inclusive, houve experiências ainda pouco importantes e que não servem como referencial histórico. Tivemos na América Latina, até no Brasil tivemos as câmaras setoriais, nos anos 90, que propiciaram um ligeiro aumento do nível de emprego. São experiências isoladas. Então, esse é um desafio para o sindicato, participar da cogestão das relações de trabalho e da política social. Agora, acontece que os sindicatos também estão enfrentando uma crise. Os índices de filiação estão caindo. No Brasil, nós temos cerca de 11% o índice de filiação, 11%. Na OCDE, que congrega os 20 países mais ricos, a média é de 17% de filiação aos sindicatos. E esse desinteresse na participação gera um paradoxo, porque na hora em que se pretende, que se propugna que o sindicato venha participar da gestão, da formulação de uma política social, ele se enfraquece, ele perde substância. E por quê ele perde substância? Primeiro, porque há uma desindustrialização. Depois nós temos os sindicatos continuam insistindo em ser máquinas de negociação, imediatistas e corporativistas, propondo sempre melhor salário e menos trabalho, e não se voltam para objetivos mais importantes, como solidariedade social, desemprego, precarização, trabalho informal, produtividade, tecnologia ética e meio ambiente. Nós não encontramos nas pautas sindicais esses temas, continuando eles imediatistas e interessados apenas em questões mais econômicas. Também um outro fator do enfraquecimento é a descentralização da negociação coletiva, que provoca uma certa aversão do sindicato às representações internas de trabalhadores. E que, no entanto, essas representações internas, elas compõem a liberdade sindical, o conceito de liberdade sindical pressupõe o sindicato e representação interna. No entanto, existe um certo conflito entre o sindicato e essas formas de representação. Outro fator, seria o quarto fator, seria a vinculação dos sindicatos a partidos políticos, que produz uma perda de representatividade, porque não se sabe até onde vai claramente o interesse do grupo e o interesse partidário. O quinto aspecto é a sindicalização dos servidores públicos, dos funcionários públicos, que tem um caráter muito corporativista, de proteger privilégios, com o apoio de movimentos conservadores da sociedade e reprovação do resto dos outros segmentos. Também a sexta razão é a crescente precarização e instabilidade das relações de trabalho. Quer dizer, nós temos hoje um exército de reserva, como disse a professora Tereza hoje, que inibe até maiores reivindicações por parte dos sindicatos. A sétima razão seria essa participação sindical na elaboração de políticas sociais pode envolver uma corresponsabilidade pelo fracasso delas. Fracasso, aliás, que tem sido muito comum. O oitavo motivo é a perda do carisma do sindicato, do fascínio que eles exerceram, a aura de heroísmo que os sindicatos sempre tiveram e que marca a sua história. O sindicato, na sua origem, é exatamente a reação coletiva inspirada no marxismo ao abuso capitalista. Essa aura perdeu-se diante de todos os fatores que nós estamos aqui analisando. A nona razão seria a dispersão dos trabalhadores com o incremento das novas tecnologias. Então, é o trabalho à distância, o home office, enfim, todas essas modalidades de tecnologia que dispersam, que não reúnem mais. Os trabalhadores da era industrial eram como se fosse um exército uniformizado que entrava no mesmo horário, saía no mesmo horário, e, portanto, havia uma padronização. Hoje existe uma heterogeneização no mercado de trabalho.
A 10ª razão é o hiperindividualismo que se nota na sociedade. Quer dizer, o êxito individual, o projeto pessoal, ficaram mais importantes do que a conquista coletiva através do sindicato. Então, essas ambições individuais sempre prejudicam, na verdade, a consciência sindical. Esse fenômeno da nossa sociedade, do isolamento, do individualismo, certamente não contribui para melhorar o nível de ação sindical. Aliás, é difícil encontrar hoje, realmente, tanto os níveis de filiação de trabalhadores identificados com os projetos de poder dos sindicatos. E, por outro lado, nós temos uma resposta muito sofisticada das empresas diante desse afastamento do sindicato, que são os meios de empresarização da força de trabalho, ou seja, mecanismo de participação direta, de integração dos trabalhadores na empresa, técnicas participativas de gestão, que também, por outro lado, fazem isso por enfrentar um fenômeno da falta de fidelização dos empregados às empresas. Nota-se que hoje movimentam-se com muito mais facilidade de uma empresa para outra, sem maiores considerações, com tempo de serviço, com antiguidade, essas coisas parecem estar pertencendo a um outro tempo. Enfim, essa identidade coletiva que o sindicato, de certa maneira, monopolizava, começa a se concretizar em torno da empresa, através de mecanismos de atração, de participação, etc. Um outro fator, o 11º, seriam as reformas laborais recentes, como se viu em Portugal, como se viu na Espanha, na Itália, na França, que reforçam o poder patronal. Esse reforço do poder patronal também faz com que, de alguma maneira, provoque uma inibição da ação sindical. A 12ª razão seria a transnacionalização das empresas, que se organizam de outras formas pelo mundo. E a 13ª, o número 13, aqui parece que foi coincidência apenas, mas é o fato de que os sindicatos só se preocupam com os empregados. O sindicato não se aproxima dos desempregados, dos precários, dos informais. Não há pautas sindicais que revelem preocupação com esses segmentos da sociedade, que são, na verdade, os mais prejudicados pela proteção que se oferece aos formais. Ou seja, eles ficam na periferia do sistema e quanto mais se protege o emprego formal, menos se protege os que estão nas cercanias dele, no entorno. Portanto, nós precisamos de uma nova ideologia sindical, que não negue o conflito, mas também admita uma forma de parceria na gestão das relações de trabalho. Não é mais viável uma acumulação sistemática de direitos sociais. São necessários ajustes constantes para melhorar o nível de emprego, de competitividade e qualidade dos produtos. Então, a ação sindical deve ser mais estratégica, a meu ver, com ganhos e perdas num sistema de negociação permanente. No Brasil, nós temos esse movimento? Não percebo, ainda não consegui notar isto. Os nossos sindicatos estão atônitos. Primeiro, com a dificuldade com o custeio, não é? Com a questão da contribuição sindical. E começam a adotar estratégias econômicas capitalistas como fator de sobrevivência. Então, começam rifas, prêmios, shows, pacotes turísticos, são recursos de marketing para atrair associados para o sindicato. Oferecem produtos, serviços, cursos de formação, de reciclagem profissional, nessa dura batalha para atrair associados. Fazem alianças com organizações civis, partidos políticos, igrejas. Envolvem-se com grupos como Sem Terra, Sem Teto, aposentados, etc. E alguns até tentam se aproximar da empresa, para viver a realidade concreta da atividade econômica.
Em resumo, eu acho que para salvar os sindicatos, nós temos que ensejar uma participação ampla, em vários níveis, desde as instituições estatais até as empresariais. Uma participação em todos os níveis e expansão das atividades para alcançar, além dos empregados formais, também os outros, os informais, e até mesmo, por que não, os consumidores. No Reino Unido, os sindicatos de mineiros, por exemplo, se associaram a ativistas ambientais, por causa do trabalho, nos protestos, aliás, contra minas de extração de carvão a céu aberto, que são muito agressivos ao meio ambiente. Então, houve uma união entre o sindicato e ambientalistas, vocês vejam que é uma outra pauta para a proteção da sociedade, e não só do trabalhador. Também na África do Sul, nós temos, na Índia, nós temos na Austrália, os sindicatos se voltando para trabalhadores a domicílio, procurar aquela questão que foi levantada hoje, como se cuidar daqueles que trabalham em situações em que não estão dentro do estabelecimento patronal. Encontra-se mecanismo também, procura-se alcançar outras atividades. Inclusive para imigrantes também. Os sindicatos começam a procurar se aliar a movimentos sociais para proteger a imigração. Na Alemanha, há um sindicato que tem dirigentes que falam polonês, porque para atender a grande imigração polonesa. Ou seja, no Brasil, a CUT, por exemplo, está começando a fazer mais, incrementar a sua ligação com movimentos sociais e até com os informais. Então, a gente nota, parece ser uma tendência esta no sindicalismo. Agora, o problema é que a globalização causa muitos impactos, como nós sabemos. Parecia no século XIX que o operariado, o proletariado, iria se organizar, internacionalizar rapidamente. Parecia isso no século XIX. Inclusive, levaram essas organizações à criação da nossa OIT, que completa 100 anos este ano. Mas a verdade é que isso não aconteceu. O capital se internacionalizou muito mais depressa do que o trabalho. Os sindicatos não conseguiram acompanhar. E essa internacionalização faz com que prevaleçam as razões do mercado. O que é? Competitividade, eficiência, qualidade, etc. Então, a economia, como diz o Max Weber, que o professor Ricardo certamente já leu e conhece muito mais que eu, a economia converteu-se no principal signo da sociedade moderna. Só que, desgraçadamente, sem uma ética específica de poder, ou seja, nós estamos trabalhando numa sociedade que tem a ética dos resultados, não a ética dos valores. Então, a verdade é que tudo isso mostra também que a solução nacional, puramente nacional, não é suficiente para trazer a solução para isto. Então, vejam que nós tínhamos anteriormente um protecionismo social que era acompanhado de um protecionismo econômico, ou seja, protegia-se os trabalhadores dentro das fronteiras e também se protegiam as empresas da competição externa. Na medida em que se diminui o protecionismo econômico, quando se abre o mercado pela globalização, diminui o protecionismo social, porque não há como conciliar, a equação não fecha. Então, isso foi uma consequência dessa necessidade de reduzir custo, de aumentar a competitividade, etc., etc. Enfim, nós estamos vendo trabalhadores que hoje não são vítimas da exploração capitalista, mas da falta da exploração capitalista. O mercado vai implodindo, a empresa vai implodindo, porque com a terceirização, com o fenômeno das microempresas, pequenas empresas em volta da empresa como fornecedores, né, como se fossem borboletas em torno da grande empresa. Então, a empresa só contrata quando necessário e onde necessário.
E hoje nós temos, como foi fartamente dito hoje, o capitalismo de plataforma, a economia colaborativa, nós temos as empresas líquidas, né? Não se sabe quem é exatamente o tomador do serviço. Nós temos a internet de serviços, a inteligência artificial, indústria 4.0, tudo isso está se incorporando ao nosso dia a dia. Então, e todos esses fatores provocam impactos terríveis e que estão exigindo, inclusive, uma negociação coletiva, que é outro papel que os sindicatos precisam assumir, transnacional. É preciso criar espaços sociais onde, no interior de blocos econômicos, no interior da União Europeia, já existe essa negociação transnacional, mas talvez a América Latina vai ter que partir para isto, também no interior do Mercosul, para restaurar o equilíbrio perdido pelo enfraquecimento do Estado. Meus amigos, acho que hoje estamos muito preocupados, talvez, com a eficácia econômica e deveríamos preocupar-nos também com a eficácia social e com a proteção da natureza. O que me parece é que é muito importante falar em sustentabilidade e meio ambiente. O capitalismo tradicional valoriza demais os bens materiais, esquecendo-se da natureza e do ser humano. Então, desenvolvimento não é só riqueza econômica, mas também o ético, o ambiental, até para a sobrevivência da espécie humana. Então, a riqueza tem que se medir pelo respeito aos direitos humanos, a ecologia e a ética dos negócios. Temos que criar cadeias de produção éticas e humanas, capazes de conviver com a globalização. Então, esse capitalismo exige transformação da sociedade, da qual não podem estar ausentes os sindicatos. E há um outro fenômeno, que eu estou chegando ao final, mas eu queria dizer sobre a responsabilidade social da empresa. Isso significa uma espécie de socialização da empresa, para atender interesse de quem? Dos investidores, dos trabalhadores, dos consumidores e dos ambientalistas. É o que se chama de economia comportamental. É cada vez mais visível essa face institucional da empresa com o aumento da responsabilidade social. Então, essa responsabilidade social interfere até hoje, me parece, no próprio conceito jurídico de empresa. Eu diria que, na versão moderna da Mão Invisível, de Adam Smith, o mercado e a responsabilidade social não estão em oposição, mas se reforçando mutuamente para mudar o mundo. Então, responsabilidade social significa ética nas relações econômicas, empresas cidadãs como estratégia de sobrevivência, códigos de conduta, códigos de ética. A OIT, inclusive, em 2006, adotou a Declaração sobre Justiça Social para uma Globalização Justa. Defende o equilíbrio entre os níveis de proteção ao trabalho, com a avaliação das vantagens comparativas entre os países. A luta é para que não haja mais vantagens em acordos comerciais sem contrapartidas sociais. Então, o que eu vejo é que esses códigos de conduta empresarial, essa responsabilidade, me parece, está sendo institucionalizada. Vejam que até mesmo uma transparência extrafinanceira passa a ser necessária. Um discurso que se volta para a ética dos negócios. São valores que devem marcar hoje a conduta da empresa. Empregados e sindicatos, criando uma soft law, com menor carga obrigacional, mas que produz consequências para a empresa. Até uma certificação ISO 26000, que foi criada em 2010, que baseia-se na responsabilidade empresarial no plano ambiental e social. Então, eu diria que um código de conduta pode incentivar boas práticas. Vale para terceiros, para subcontratados, franqueados, fornecedores de bens, etc. Então, na verdade, é preciso pensar que
a proteção aos direitos humanos passa, portanto, por essa responsabilidade social que tem a ver com a atuação dos sindicatos. E tanto tem a ver que eu me lembro do que se chama de alerta ético e financeiro. Os sindicatos deveriam participar do movimento pela ética, que está cada vez mais presente na sociedade, com a corrupção desenfreada. Eu não me recordo de uma denúncia sequer do Sindicato dos Petroleiros a respeito da corrupção na Petrobras. Por que essa omissão? Quando vemos empresas que subitamente resolvem provocar dispensas em massa ou que entram em crise e pedem recuperação, sei que os sindicatos têm se apercebido disto. Então, se nós imaginarmos que o alerta ético sobre problemas financeiros, contábeis, bancários, pode ser introduzido nos códigos de conduta, campo no qual os sindicatos têm que se inserir. Então, essa nova ética dos negócios precisa do apoio sindical. A lei anticorrupção no Brasil, ela criou a responsabilidade objetiva da empresa por atos lesivos praticados, independentemente da individual dos seus administradores. Nada impede que os sindicatos se integrem a esses sistemas, se insiram nesse sistema de integridade, envolvendo compliance, códigos de conduta, ouvidoria, denúncias, etc. Enfim, acho que nós vivemos, para terminar, falando da América Latina, nós estamos vivendo na América Latina assombrosas violações de direitos humanos. A democracia, a liberdade de expressão, caudilhos que se perpetuam no poder, tribunais são aparelhados, assembleias nacionais são aparelhadas, conforme a vontade dos ditadores. A imprensa é ameaçada na missão de informar. Nos direitos econômicos e sociais, temos um grave déficit civilizatório, temos um atraso tecnológico, baixa qualificação dos trabalhadores, corrupção dos governantes e das estruturas sindicais, crise da seguridade social, privilégios injustos e inaceitáveis para minorias que resistem fortemente a qualquer tentativa de reduzir as distorções redistributivas. Então, estamos muito aquém da necessidade. Em matéria de direitos humanos, nós não estamos respeitando os tratados da OIT, essenciais na matéria, que, na realidade, eu tenho até um processo que está em julgamento no Supremo Tribunal, em que eu discuto a Convenção 87 como sendo aplicável ao Brasil para instituir a liberdade sindical verdadeira, efetiva, que nós não temos. Essa Convenção 87 está entre aquelas convenções base da OIT, por tratar de direitos humanos. Trabalho decente é um dos objetivos da OIT. Portanto, nós temos que trabalhar no sentido da participação dos sindicatos para tentarmos aumentar o índice de respeito aos direitos humanos na América Latina, para promover o bem-estar econômico e social. Acho que nós estamos convivendo com trabalho infantil, com informalidade, discriminação em razão do sexo, ou da idade, ou da etnia. E, no Brasil, continuamos com a unicidade sindical obrigatória, preconizada que viola a Convenção 87 da OIT. E os tribunais ainda talvez não tenham pensado em como aplicar essa convenção, que tem eficácia na interpretação do sistema jurídico, já na atualidade. É um tratado de direitos humanos que não foi ratificado, mas há tratados outros de direitos humanos que foram ratificados pelo Brasil e que aludem à liberdade sindical, os pactos de 66, etc. E o pior é que os sindicatos brasileiros se apressam em formular denúncias à OIT sobre tantos assuntos menores, mas eu me refiro a sindicatos patronais, sindicatos desempregados, mantém esse sistema fascista da unicidade sindical por categorias. Então, acho que está na hora, mais do que na hora, de nós engajarmos os sindicatos em políticas de anticorrupção, de ética nos negócios,
de defesa do meio ambiente, de proteção dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, como uma condição para contribuir para a construção de uma sociedade mais ética, mais justa e mais democrática. Muito obrigado a todos pela atenção.